E aí, Suzana, quando você fala é isso que o Irã está fazendo, indo para esse enfrentamento, uma provocação. Ontem eu vi rolar, até debati, trouxe esse elemento na parte da tarde lá no Voz Trabalhadora, que era quem, ao passo desses 5 dias, quem está vencendo a guerra? Tem como ter essa mensura? Tiago, eu ainda acho que é muito cedo para falar isso, tá? Eu acho que a gente ainda tem que aguardar um pouco mais. O que eu acho que a gente pode avaliar é que o Irã está mostrando um grande potencial ofensivo. Quem estava esperando que o Irã seria como a Venezuela, dançou. E tem uma coisa, Tiago, que a gente tem que levar em consideração as paixões humanas, até quando a gente analisa as guerras, tudo, assim. O Trump, ele estava com o rei na barriga, porque como ele estava vindo de uma sucessão de vitórias, né, foi lá, conseguiu, teoricamente, ele é o rei da paz, né, fez vários acordos por aí, estava todo pimpão naquele Conselho de Paz de Gaza, sequestrou o Maduro, estava conseguindo emplacar vitórias em eleições aqui na América Latina, certo? Porque eles interviram nas eleições aqui, a gente sabe, com propaganda ou às vezes com fraude. Foi o caso que aconteceu claramente em Honduras. O candidato do Donald Trump venceu numa eleição claramente fraudada. Ele conseguiu emplacar o Castro no Chile, todo pimpão, sequestrou o Maduro. Foi um passeio lá na Venezuela para sequestrar o Maduro. A gente sabe disso, que a Venezuela não tem a capacidade militar que o Irã tem. Então ele estava o quê? Confiante. Estava assim, né? A gente é fodão, a gente é bonzão. E eles foram brincar com fogo. Porque além do Irã ter uma capacidade militar brutal, o Irã é um país que tem muito orgulho da sua cultura, é um país de tradição milenar e é um país que tem uma moral guerreira, uma moral de não baixar a cabeça. O povo iraniano é assim, você pega todas as entrevistas, Thiago, o povo iraniano falando, eles são sangue nos olhos. Eu vi uma entrevista de uma mulher, que o pessoal sempre fala que mulher odeia o regime iraniano, né? Ela falou assim, eu prefiro dar minha última gota de sangue antes que esses representantes dos Estados Unidos e de Israel pisem nesse solo sagrado. Essa é a mentalidade do povo iraniano. O país está sendo bombardeado, Thiago, e tem massas de pessoas nas ruas em apoio ao governo. Quem acompanha a Globo News, CNN, tio do Zap News, acha que o povo iraniano foi à loucura com a morte do Khamenei, né? Estava celebrando. Exatamente o oposto. O governo está recebendo muito apoio popular. Muito. Homens, mulheres, jovens, muita gente na rua apoiando o governo. Entendeu? Então, assim, eu acho que eles não entenderam o que foi o assassinato do Khamenei. Para mim, foi um erro tático brutal, esse assassinato do Khamenei. Isso fez a população se revoltar. Massas religiosas islâmicas no mundo inteiro estão revoltadas. A primeira mudança de regime que pode acontecer, Tiago, é no Bahrein, porque a população xiita quer derrubar a ditadura sunita. As pessoas estão revoltadas, atacaram bases dos Estados Unidos no Iraque, no Paquistão. O pessoal está irado, entendeu? O Hezbollah decidiu, acabou essa história de cessar-fogo, começou a atacar Israel também, porque já estava sendo atacado, né? O Israel nunca cumpriu o cessar-fogo no Líbano. Enfim, então eu acho, Thiago, que eles estão se surpreendendo. Não vamos ser assim, super otimistas e dizer que o Irã vai conseguir vencer os Estados Unidos assim. É óbvio que os Estados Unidos têm maior capacidade militar que o Irã, isso é evidente. Mas o Irã está fazendo Israel e principalmente as monarquias árabes sangrarem, Thiago. As monarquias árabes estão sangrando. E o Irã está adotando essa estratégia de guerra inteligente, que é o quê? Fazer uma pressão sobre os aliados dos Estados Unidos. Então ele está atacando as monarquias árabes ali, que tem bases militares dos Estados Unidos, que são vassalos dos Estados Unidos, e fechou o Estreito de Hormuz, que isso enforca a Arábia Saudita, que é o segundo principal país ali no Golfo Pérsico, que é aliado dos Estados Unidos. Então o Irã está botando para quebrar. Quem achou que ia ser um passeio, que ia ser Venezuela, tá errado. Então o Irã está demonstrando uma grande capacidade ofensiva. Tá sofrendo muito? Tá. Israel atacou 9 hospitais
propositalmente, matou 160 meninas numa escola primária, que é assim que o regime sionista funciona. Eles gostam de matar mulher e criança, preferencialmente, como a gente viu em Gaza. O Irã está sofrendo muito. Mas se o Irã, Thiago, sustenta, aguenta o tranco, se eles aguentarem o tranco nessa guerra e conseguirem fazer os Estados Unidos sangrar junto com Israel, ali nas bases militares, e pressionar as monarquias árabes, pode ser que eles consigam fazer os Estados Unidos recuar. O Irã só vai precisar aguentar o tranco, porque os Estados Unidos e Israel vão vir com tudo também. E você falou, né, da morte do Khamenei. Me pega muito o fato de que o Khamenei tenha sido, talvez, o limiar, tenha sido o freio de mão, né, para que o Irã não tenha um arsenal mais poderoso do que tem hoje. E você tirar esse cara da frente, tirar talvez, e da forma como foi, talvez dar introjetar nas veias da Guarda Revolucionária Iraniana, das dinâmicas de guerra em atual momento de tensão, aquilo que o Irã precisava para justificar o seu avanço, especialmente em material nuclear. E aí eu quero te perguntar como é que fica agora com a sucessão, com o filho de Ali Khamenei, eleito novo líder supremo do Irã. O que isso de fato define para a primeira ordem, ainda em termos de guerra, Suzana? Tiago, eu acho que isso demonstra, essa imediata nomeação do filho do Khamenei, demonstra que o projeto de mudança de regime dos Estados Unidos está dando errado. Porque o Ocidente tem essa cabecinha pequena para ler o Oriente, e eles acreditam que se eles matassem as lideranças, o regime cairia. Mas não é assim que funciona, porque é uma leitura torta do que é o Irã. No fundo, Tiago, você vê que o Ocidente acredita na própria propaganda. Eles acreditam na própria mentira que eles inventam. Que o Irã é uma ditadura terrível, controlada pelo Khamenei, eles acham que é como se fosse assim, um paralelo assim, né? Como se fosse um Pinochet ali no Chile, um Mussolini na Itália, que você decapita o cara lá de cima, quebra o sistema, né? As pessoas ficam desmoralizadas. Não é assim. O regime iraniano é extremamente complexo, a forma de governo iraniano é complexa, tem uma série de camadas, tem o conselho lá dos líderes que elegem o Ayatollah, tem parlamento, tem presidência, eles se controlam, um elege o outro, um controla o outro, é super complexo. Depois, se vocês quiserem pesquisar o sistema de governança iraniano, gente, é super complexo. Não é essa historinha que eles contam que era o Khamenei, que era o grande ditador que mandava tudo. Não é assim. É mentira. É uma horizontalidade até muito maior do que a relativa à democracia liberal do Ocidente, né? Exato. Esse conselho de representantes que elege o líder supremo tem ligação direta com o voto popular. Então, assim, não é essa ditadura conversa fiada que eles ficam falando por aí. Não é assim. Então, eles acreditaram, Tiago, que se eles matassem o Khamenei, nossa, o Irã vai cair, o povo vai à rua ao delírio. Foi exatamente o oposto, como eu disse. As massas estão revoltadas e foram apoiar o governo. E isso demonstra a rápida sucessão, Tiago, que eles podem matar quantos ayatolás eles quiserem, eles vão substituir. E o governo continua de pé, o governo continua sendo governado, continua sendo uma república islâmica do Irã. Nada mudou. Não mudou. Entendeu? Então é uma leitura equivocada sobre o que é o regime iraniano, o governo iraniano. Então eu acho importante que a esquerda e os progressistas aqui no Brasil não caiam nesse papo da imprensa liberal, do tio do Zap News, da CNN, da Reuters, porque não é assim. É um governo muito popular, claro, tem problemas, já falei tudo isso aqui, é uma sociedade heterogênea. Nem na Rússia, Thiago, onde o Putin tem 80% de aprovação, não tem gente que faz oposição. Todo país tem oposição, todo país tem gente que rejeita o governo. Isso é normal, acontece, entendeu? Todo país tem. Mas dizer que não tem apoio popular, que era só matar o Khamenei que tudo ia se resolver, não vai acontecer. E aí, como é que os Estados Unidos vão fazer agora, Thiago? Porque o que está se revelando é que esse projeto de mudança de regime está dando errado.
Se eles quiserem mudar regime, eles vão ter que botar soldado lá dentro. E com que capacidade, capacidade política o Trump vai conseguir colocar soldado dentro dos Estados Unidos? A rejeição à guerra aos Estados Unidos é enorme, Thiago. A extrema-direita avassala aqui no Brasil, fica aplaudindo essa guerra, mas a extrema-direita estadunidense não quer a guerra. Boa parte da extrema-direita estadunidense não aprova essa guerra. Entendeu? Imagine colocar soldados dentro do Irã, Thiago. Quantos não morreriam? O Trump já está ameaçado de perder as eleições de meio de mandato em novembro. Ele provavelmente, a preço de hoje, ele perderia a Câmara Baixa, que é a espécie de Câmara dos Deputados. Se ele avança nisso, ele corre o risco de perder até o Senado. E se ele perde o Senado, ele corre o risco de impeachment. E se ele sofreu impeachment, talvez ele vá até para a cadeia. Entendeu? Então, assim, a situação é grave. Achar que matar o Khamenei ia resolver os problemas, não vai. E a tal insurgência interna, até agora não aconteceu. Eu vi uma notícia, Thiago, que saiu até na grande imprensa, tá? De que a CIA está tentando causar uma revolta entre os curdos, tentando levantar a população curda para fazer uma rebelião interna, porque a aposta principal deles é tentar derrubar o governo por dentro. Mas não me parece que as coisas estão caminhando assim. Essa guerra, Thiago, foi um erro. Além de legal, ela tem uma... E para concluir, Thiago, você nunca sabe o que pode sair de uma operação dessa. Como você falou, o Khamenei era um cara moderado, ele era contra a bomba atômica. Vamos ver agora como que o filho dele vai se posicionar, entendeu? Porque existe uma fátua, que é uma espécie de orientação, como se fosse uma bula papal, contra a bomba atômica. Será que o Irã vai se manter assim agora? Muita gente vai falar, olha, esse negócio de não ter bomba atômica talvez não tenha sido uma boa ideia. Vamos lembrar a história, Thiago. Em 1953, havia sido eleito um primeiro-ministro, Mohammad Mossadegh, um liberal, que simplesmente queria nacionalizar o petróleo dos Estados Unidos, o petróleo iraniano, para evitar o roubo que era promovido pela empresa britânica e pelos outros grupos imperialistas dentro do Irã. O que os Estados Unidos fez? A CIA e o MI6 britânico fizeram um golpe de Estado e derrubaram o cara. Fortaleceram o Shah, que iniciou um regime brutal ditatorial. Iniciou uma ditadura brutal. A população se rebelou. O que aconteceu em 1979? A Revolução Islâmica. Então o Ocidente, Thiago, trocou o liberal pela Revolução Islâmica. Parabéns. Entendeu? Então eles criticam o Irã. Eles criaram a Revolução Islâmica, porque eles colocaram goela abaixo do povo iraniano uma ditadura brutal, cujo filho agora, que é um playboy que mora nos Estados Unidos, acha que pode governar o Irã. Eu até brinquei, Thiago, joguem esse homem, esse Pahlavi, numa praça pública no Irã, e eu te garanto que não sobra um pedaço desse homem. Sabe aquela cena Guerra dos Tronos, Game of Thrones, que o pessoal despedaçou um cara lá? É isso que vai acontecer com ele. Então, assim, a gente nunca sabe o que vai sair dessa guerra, Thiago. Até agora, o Irã tem mostrado que não está próximo de cair. Pelo contrário, tem demonstrado uma grande capacidade ofensiva. A ver como as coisas se desenrolam.